Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje a gente vai fazer uma leitura amorosa, tá? E é uma leitura amorosa para todos os signos. A gente vai setorizar em 4 vídeos, tá? Cada vídeo vai ser referente a um elemento. Então hoje a gente vai fazer, né, nesse vídeo a gente vai falar sobre os signos de ar. Então a gente vai fazer para Gêmeos, Libra e Aquário. E depois eu vou colocar a minutagem aqui de cada signo, tá? A gente vai começar com o signo de Gêmeos. Lembrando que é uma leitura geral, é atemporal, ela pode não ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, solta para o universo. Se ressoar, deixa um like aqui, deixa um emoji no comentário, tá bom? E se inscreve no canal, combinado? Vamos começar com Gêmeos. A gente vai falar sobre o que vocês estão vivendo, o que a outra pessoa está pensando de vocês nesse momento e quais podem ser os rumos dessa relação. Vai ter um barulho aqui porque tem uma obra, tá interminável. Quem já assiste os vídeos do canal sabe que nunca acaba essa obra aqui, então não tem jeito, né? Tem que ler, fazer a leitura com a obra mesmo, mas os barulhos são pontuais, tá bom? Vamos começar. Momento amoroso para os geminianos. Por favor, o que os geminianos estão vivendo? O carro ou a carruagem. Essa carta, esse arcano maior do carro é muito interessante porque, deixa eu ver se dá pra ver direitinho, dá. É muito interessante porque a gente vê aqui, né, que os cavalos, cada um é de uma cor, cada um representa um caminho a seguir. Então me vem que o geminiano, a geminiana nesse momento, com quem eu tô me conectando, tá no momento em que está se decidindo para qual caminho vai, né? Então, será que eu vou para o caminho X ou para o caminho Y? Por exemplo, será que eu continuo nessa relação ou não? Será que eu aceito esse pedido de um relacionamento sério ou não? Será que uma pessoa que pode estar dividida entre 2 pessoas, escolho essa ou aquela? Então, me vem como um momento de divisão, né? E não é só um momento de divisão, tá? Vai falar sobre essa movimentação. Então você tá num momento assim que alguma coisa você vai ter que decidir, alguma coisa vai mudar, tá? Independente da decisão que você tomar, alguma coisa vai ter que mudar. E como que o outro lado tá vendo esse geminiano, essa geminiana? O mago. A outra pessoa vê vocês como alguém que, além de saber muito, assim, consegue se desenvolver de maneira muito... Os geminianos têm esse traço mesmo, né? Parece que consegue concretizar tudo o que quer, né? Tem esse poder, assim, de pôr a mão na massa, ir lá, fazer acontecer. E é assim que a outra pessoa tá te vendo, como uma pessoa que, independente dela, vocês vão conseguir se desenvolver muito bem, vocês vão ficar bem, vocês conseguem atrair para vocês o que vocês querem, vocês conseguem concretizar as coisas que vocês querem. Então, essa pessoa ela tem uma admiração muito grande por vocês, por conta disso, né? Então é uma pessoa que realmente quer vocês na vida delas para somar, tá? Porque sente que vocês são esse tipo de pessoa que vem para somar. Vamos ver qual que é o conselho para vocês? Vou ver aqui. Qual que é o conselho para os geminianos? A estrela. Então o conselho aqui para vocês escolham o caminho que mais vai trazer alegria, tá? Então vocês vão ter que escolher o caminho que vai trazer realmente alegria, que vocês vão se sentir realmente assim, nossa, que legal, né? Escolhi essa pessoa, por exemplo, eu escolhi casar, ou escolhi aceitar o namoro, ou escolhi ficar sozinho. Então aqui tá falando que vocês precisam escolher nesse momento o que vai trazer mais alegria para vocês, tá, Gêmeos?
Não adianta fazer as coisas pensando no outro, tá? Aqui vocês vão precisar pensar um pouquinho em vocês mesmos para tomar essa decisão. E independente de qualquer coisa, pensa, eu vou estar mais feliz tomando a decisão X ou tomando a decisão Y, tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano o que ele fala dessa situação. Porque é isso, né? Vocês conseguem manifestar tudo o que vocês querem. Então, não faz sentido, por exemplo, vocês estarem em uma relação que não vai trazer essa sensação de que eu estou manifestando o que eu quero, tá? Por favor. Qual a mensagem para os geminianos no amor? Olha aqui, ó. Caíram essas duas cartas, o chicote e os pássaros. Uma fala que você busca e deve continuar buscando um amor leve, tranquilo. Mas me parece que você não tem conseguido muito isso ao longo dos seus relacionamentos por conta da carta do chicote. Parece que é sempre pesado, é sempre desgastante. E não é o que você quer um amor leve e você merece esse amor leve. É claro que a leveza não significa falta de responsabilidade, falta de dedicação, falta de cuidado, tá? A gente não pode confundir. Mas a leveza, ela fala assim, eu posso resolver os problemas com essa pessoa sem virar uma briga. Eu posso resolver as coisas sem sentir que estou fazendo alguma coisa de errado para a pessoa, tá? Então, isso que é a leveza, né? Além dos momentos tranquilos, né? Propriamente ditos, tá? E qual que é o conselho? Estabilidade. Como assim? Do que estamos falando aqui? Clarifica essa âncora, por favor. Só para... O jardim. Aqui fala que Gêmeos busca, além da estabilidade, uma família, né? Eu tô falando com geminianos que buscam, né, essa estabilidade, essa família. Então me vem que isso tá próximo de vocês, tá bom? Tá próximo. Essa pessoa, essa decisão que vocês vão tomar, essa mudança que vai acontecer, ela vai acontecer para melhor e ela vai acontecer no sentido de algo duradouro, estável, tá? Duradouro mesmo, assim, no sentido de formar família, tudo, tá? Nesse primeiro momento. Então, se você quer realmente essa estabilidade, esse relacionamento duradouro, essa família futuramente, você precisa de verdade abrir mão de quem faz isso aqui, ó. De quem transforma o relacionamento em algo pesado, em algo difícil. E se essa pessoa for você, tá pedindo para que você realmente aproveite que você tem essa capacidade aqui, ó, de manifestação e mude, tá? E mude a maneira como você se relaciona. Você pode buscar terapias para isso, meditação, buscar o autoconhecimento. E se for a outra pessoa que transforma a sua vida amorosa em algo pesado, ou você abre mão, porque, né, ninguém merece viver um relacionamento assim, ou assim, muita conversa, muitos ajustes, tá, Gêmeos? Que interessante, muito bom. Vamos lá, vamos agora para Libra. Librianos, momento amoroso para os librianos. O que Libra está vivendo nesse momento amoroso? A temperança. Libra está no momento de muita harmonia, né? No relacionamento.
tá vivendo um momento tranquilo, um momento em que se sente seguro, segura, né? Um momento em que as coisas parecem estar fluindo bem. E aí, a gente toma um pouquinho de cuidado, por quê? Porque... Ou você pode estar conhecendo alguém de Sagitário também, né? Porque tem essa energia sagitariana aqui. Mas voltando, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que a calma, a tranquilidade, a paz, a harmonia também não se transformem num marasmo e num tédio, tá? Então, assim, só esse adendo. É claro, a gente acabou de falar, um amor tranquilo, um amor que permite a gente ser quem a gente é tudo de bom. Mas a gente tem que, muitas vezes, tomar cuidado para não se acomodar nas relações, tá? Se você tá solteiro, solteira, aqui tá falando que você tá num momento de solteirice, assim, que você tá se sentindo muito em paz, muito tranquilo, tá? Porque pode ser isso também, né? A gente não precisa sempre ter alguém para estar feliz. Às vezes, a gente saiu de um relacionamento e finalmente teve paz. E finalmente se sentiu calmo, tranquilo, respirando, né? O que a outra pessoa pensa a respeito de Libra? Como que a outra pessoa vê Libra? Como que a outra pessoa vê o libriano ou a libriana nesse momento? O Sol te vê como uma pessoa muito inspiradora e radiante. Alguém que te admira bastante, admira seu jeito feliz de ser, uma pessoa que onde chega traz esse alto astral, né? Chega com alto astral, e não tô falando de coisa exagerada, assim, né? Porque às vezes a gente pode ser introvertido, mas ser uma pessoa que traz essa energia vibrante também, só por ser quem a gente é, né? Eu não sou libriana, eu nem tenho Libra no meu mapa, mas eu conheço muitos librianos, e realmente, assim, muitas vezes sem exagerar, sem muita estripulia, vocês chegam e animam o lugar, transformam o lugar num lugar gostoso, né? E essa pessoa, a outra pessoa, vê vocês desse jeito. Então, uma pessoa muito agradável com quem é gostoso estar junto. Futuro próximo para esse relacionamento dos librianos. Qual o conselho para o futuro próximo? A Imperatriz e o Mundo. Esse momento amoroso que você está vivendo agora é um momento que tem futuro, tá? Tem um futuro porque aqui fala de um poder de criação, ou seja, de construir coisas juntos, de construir família, de construir patrimônio, de construir uma relação muito bacana, de viagem, conhecer muitos lugares. E mais do que isso, fala do poder de encerrar ciclos dolorosos, tá? Eu vejo muito isso, assim, que tanto para o libriano quanto para a outra pessoa, essa relação, ela pode ser uma relação de cura, ela pode ser uma relação de fazer diferente do que você teve no passado, do que essa pessoa teve no passado. Então, inclusive, isso serve para quem está solteiro, né? Então, se você não tem ninguém, tá falando que esse momento que você está vivendo, essa decisão que você tomou de ficar sozinho, ficar sozinha, também foi acertada. É um momento que vai te trazer muito poder, né, de manifestar as coisas que você quer, de criar o que você quer, criar a realidade que você sempre quis, tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano o que eles falam para os librianos. É muito bom, né? A gente tá num momento em que a gente tá bem, tá centrado, não tá num momento assim de muitas... em que parece que o pior já passou, né? É muito bom isso. Momento amoroso para os librianos. Vamos ver o que caiu aqui. O ramalhete. É um momento de
você radiante, né? Saiu o sol ali, mas o ramalhete também fala a mulher ou a cigana e a raposa. Lembra que eu falei que vocês estão no momento amoroso, para quem tá numa relação ou para quem não tá, que é um momento em que vai fazer com que você se cure de traumas passados, e que vai trazer esse poder, esse poder de criação de uma realidade nova, de um momento amoroso novo, de uma vida melhor, né? Uma vida em que você vai estar fazendo questão de ser feliz, fazendo questão de trazer só o que é bom para você. Então, aqui, quando eu vejo essa carta da raposa, eu vejo assim, alguém, e eu vejo essa mulher aqui, essa cigana, como vocês, independente de gênero, tá? Então, alguém que ainda tem um pouco dessa desconfiança, e a gente tem que ter mesmo, porque coração é terra que a gente desconhece, né? O coração do outro a gente não conhece. Mas aqui fala que, assim, ainda assim é um momento que tá trazendo muita alegria, que tá deixando vocês radiantes e que pode trazer coisas muito boas. Qual que é o conselho final aqui? A mensagem final. A lua. Aqui fala realmente que você precisa tomar um pouco de cuidado com o que é ilusório, tá? Como assim, né? Aí você pode perguntar, mas acabou de falar que é uma relação bacana, tal. Sim, então pensar no que é real e no que não, tá? Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa que te lembra algo do passado e você já entra naquele modo de alerta, né? E aqui tá falando para tomar cuidado e observar todo o conjunto, tá? É claro, a gente não pode ficar se iludindo, a gente tem que abrir mão das ilusões e ver as coisas como elas são. E aqui a carta do Sol também fala disso, né? Das coisas com clareza, como elas são. Então, não é porque as pessoas não são perfeitas e as pessoas não vêm prontas pra gente, tá? Então, a gente precisa avaliar as coisas de acordo com o contexto. Então, não é porque a pessoa cometeu um erro, e, gente, eu não tô falando de erros que a gente não pode perdoar, tá bom? Relacionamento tóxico, nada disso. Mas cada pessoa é diferente. E não é porque às vezes a pessoa teve uma atitude que não é grave, tá? Igual a alguém do passado, que essa pessoa vai ser igual a essa pessoa do passado. Então, o ficar atento com as ilusões é isso, tá? Evitar paranoias, evitar estragar a relação por conta de relacionamentos do passado. Porém, também, lógico, né? Ficar atento às atitudes das pessoas. A gente é o que a gente faz e não o que a gente fala. Então, não adianta falar que ama uma pessoa e tratar a pessoa mal, né? A gente precisa estar numa relação que nos faça bem, tá? Certo, Libra? Muito bem. Uma relação mais madura, né? Bem por aí. Muito bem. Vamos lá. Aquário. Vamos para o signo de Aquário. Para finalizar os signos de ar. O que o aquariano está vivendo no momento amoroso? O que o aquariano está vivendo nesse momento? O Hierofante. Momento de maturidade, né? Um momento de agir realmente com maturidade. Um momento de... Vocês estão vivendo um momento assim, que vocês precisaram ou precisam ser, além de maduros, né? Maduros racionais. Isso não é tão difícil para o aquariano, né? De ser racional, porém, às vezes isso foge. Então, fala aqui que vocês estão num momento assim, de tentativa de
manter o controle, manter o autocontrole também. E fala de um aquariano assim que meio que entendeu um pouco as coisas, né? Que entendeu que nem tudo sempre é como a gente quer. E que muitas vezes a gente precisa abandonar um pouco o nosso ego, né? Abandonar um pouco o nosso ego, abandonar um pouco as nossas crenças antigas, que muitas vezes se tornam crenças limitantes por limitarem a gente num momento ali da vida que já não cabe mais, que já não é mais, né? Em que as coisas já estão acontecendo de maneira diferente. Então eu vejo aqui para a aquariana, para o aquariano, que é um momento de realmente avaliar a vida, avaliar as relações, mas com muita maturidade. E como a outra pessoa vê esse aquariano ou essa aquariana? Como que o outro está vendo, aquariano? A temperança. Aqui, a outra pessoa está te vendo, aquariana, como alguém que reflete isso que eu acabei de falar, né? Alguém que está vivendo um momento de maturidade e tal. Então, a outra pessoa, às vezes, te olha e fala assim, mas como esse aquariano, essa aquariana pode estar tão calmo diante dessa situação? Às vezes aconteceu alguma situação e você está se mostrando assim mais calmo, mais tranquilo, porque você já entendeu que a ideia aqui não é forçar as coisas, tá? Eu acho que era nesse ponto que eu queria chegar. Um aquariano que está vivendo um amor porque quer, que está vivendo um amor, ou amor próprio, a vida de solteiro, que seja, mas porque quer, tá? Do jeito que quer. Ninguém está forçando, ninguém está sendo forçado nessa relação. Então aqui a gente vê uma pessoa que te vê, aquariana, como alguém muito sensato. Fala assim, nossa, como o aquariano tá sensato, tomou as decisões certas, parece que, né, esse aquariano tá muito zen, eu não tô entendendo, né, porque talvez a outra pessoa esteja um pouquinho mais afobada, mas você já viu que não adianta querer forçar alguém a se moldar ao seu estilo, né? Então, não só estilo de vida, mas assim, todo tipo, né? Assim, a liberdade é o mais importante dentro da relação, tá? E quando eu falo liberdade, eu não tô querendo dizer falar de relacionamento aberto, essas coisas, tá? Tô falando da liberdade de ser quem é, tá? Isso também, em Gêmeos também, né? Veio parecido, assim, essa liberdade de ser quem é. Então, finalmente, parece que o aquariano tá calmo, tá tranquilo, tá maduro, porque entendeu que cada um tem que ser exatamente quem é e está satisfeito, satisfeita com isso. E é assim que a outra pessoa tá te vendo também. De, nossa, como esse aquariano é seguro, tranquilo e não se importa como os outros estão vendo. E isso é fonte de admiração para outra pessoa. Futuro próximo dessa relação. Por favor, qual é o futuro próximo para essa relação? A Torre. Apesar disso ser fruto de admiração, pode gerar algumas coisas, né? Pode gerar o rompimento, propriamente dito, o término de uma relação, tá? Porque a outra pessoa, ela quer mais de você, ou você quer alguma coisa diferente, então pode ser que haja aí uma discordância, tá? Só pode ser. Mas pode ser também que o fato de vocês terem entendido como as relações amorosas funcionam para você, rompa, tá? Leve abaixo aquele aquariano que não acreditava viver de outro jeito. Então, assim, realmente uma mudança,
um renascimento do aquariano, tá? Vocês vendo as relações de uma nova maneira que vocês não veriam jamais antes, sabe? Vocês tinham uma ideia formada de como os relacionamentos devem funcionar e talvez isso mude a partir desse momento amoroso que vocês estão agora. Por exemplo, eu acreditava que eu só seria feliz tendo alguém. E aí você se vê sozinho muito feliz. Aí você fala, não, gente, né? É uma mudança no sentido amoroso, né? Isso também. Pode ser que eu acreditava só que para, sei lá, para se viver um romance bacana, a gente tinha que abrir mão dos amigos, né? É muito difícil isso, mas, né? É um exemplo. E aí você percebe que não, que dá para ser feliz numa relação, dá para manter uma relação e levar ela adiante, mantendo os amigos, mantendo a família, mantendo as pessoas por perto. E o contrário também, às vezes você achava que não conseguiria viver um relacionamento se você não apresentasse a pessoa para todo mundo da sua família, não mostrasse a pessoa, e agora vocês estão numa relação mais discreta. Então, de qualquer forma, existe um rompimento, uma mudança de paradigma aqui em relação ao relacionamento, tá? E pode ser também que haja algum término, né? Que vocês vejam que apesar de haver admiração, apesar de haver uma calma, uma tranquilidade, vocês não querem, tá? Então o momento tá esse. Vamos ver aqui com o baralho cigano o que ele fala. Qual o recado para o momento amoroso dos aquarianos? A criança. Então, realmente, tá, Aquário, chegou um momento novo na questão de relacionamentos amorosos para você, tá? A árvore. Então, apesar do risco de rompimento, a casa e os peixes. Apesar do risco, né, porque sempre tem esse risco de rompimento, né, pode haver mesmo, o baralho cigano diz que não, tá? Que realmente o que vai acontecer é um começo de uma nova era aquariana de se relacionar. E é um momento em que vocês vão falar assim, por exemplo, nunca quis ter família, agora eu vou querer ter com essa pessoa. Nunca pensei em criar algo sólido, em entrar em um relacionamento pensando em prosperar mesmo, inclusive financeiramente. Agora acontece, tá? Com essa nova pessoa. Porque eu vejo que nesse caso não é só você que tá maduro, tá? Outra pessoa também. Então vocês vão juntos querer realmente fazer com que esse relacionamento não seja só um pedacinho da vida de vocês. Vocês vão querer que esse relacionamento que está começando ou que está em andamento aqui, ele seja muito duradouro, ele seja longo, duradouro, crie raízes, né? Crie família, enfim, seja, né, o conceito de família que vocês tiverem. Então, que ganhe dinheiro junto, que compre as coisas, que seja algo muito estável, muito gostoso e muito... Não é só duradouro, mas que dure de uma maneira que vocês se sintam seguros, abrigados. Bom, é isso, né? Que vocês se sintam seguros, que o relacionamento seja uma espécie de abrigo para vocês. Certo, Aquário? Bom, aqui a gente finaliza o vídeo dos signos de ar, né? Os outros signos estarão disponíveis também, só dá uma olhadinha, tá? E eu vou colocar uma minutagem aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá, parte 2.